Você quer sair da poupança, mas na hora de escolher para onde ir, você trava. Aí bate o medo de fazer besteira e o dinheiro fica mais um mês parado, perdendo para a inflação na poupança. Respira, são só 3 investimentos para começar, todos com segurança, de sobra inclusive, e todos fáceis de fazer pelo celular e eu vou te mostrar quais são esses investimentos. E o mais importante, em que ordem usar cada um. Mas primeiro deixa eu ser bem direto aqui com você. A poupança, ela não é vilã, ela é segura. O problema é ela ser o degrau onde você parou e não o degrau de saída. E enquanto a Selic hoje está em 14%, a poupança rende no máximo 0,5% ao mês, que vai dar algo perto ali de 6% ao ano. E os outros investimentos de renda fixa que eu vou te mostrar aqui acompanham a Selic, rendem mais que o dobro disso. E isso com o mesmo nível de segurança. Na prática, R$ 10.000 na poupança viram cerca de R$ 600 no ano. Os mesmos R$ 10.000, nos investimentos certos, eles passam de 1.100. É o dobro, no mesmo banco e sem correr mais risco. E a boa notícia é que sair disso é mais simples do que parece. E antes de te entregar os nomes aqui, guarda duas perguntas. Elas vão resolver aqui basicamente 90% da sua decisão. A primeira pergunta é: quando eu vou precisar desse dinheiro? Se você pode precisar a qualquer momento, você vai precisar de liquidez. Poder resgatar hoje e simplesmente cair na sua conta na hora. Se esse dinheiro que dá para deixar quieto por um tempo, você pode buscar um rendimento um pouco maior. A pergunta número 2 é se esse dinheiro tem algum tipo de seguro. E a resposta é sim. Esse investimento tem uma espécie de seguro. E isso se chama FGC. Se o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito ele te devolve até 250 mil por CPF e por instituição. E o Tesouro Selic é garantido pelo próprio governo, o ativo que é mais seguro do país hoje. Então decorou isso aqui? Liquidez e segurança. Agora eu vou te mostrar os 3 investimentos. O primeiro não é para você ficar rico, é para você dormir tranquilo, que é a sua reserva de emergência. O Tesouro Selic ele é basicamente um título público e na prática você empresta dinheiro para o governo e ele te paga a Selic de volta. É o investimento mais seguro que existe no Brasil hoje. Tem liquidez diária, ou seja, você resgata e cai na conta em pouco tempo. E você começa com um pouco mais de R$ 100. Agora, para que ele serve? Eu gosto de falar que ele é o dinheiro do susto. Por exemplo, perdeu o emprego, o carro quebrou, o dente começou a doer. É aquele dinheiro que você não pode deixar preso. Agora, João, quanto que ele rende, cara? Ele acompanha basicamente a taxa Selic. Hoje, R$ 10.000 vão render ali na casa de 1.100 líquidos no ano. Quase que é o dobro da poupança, com a mesma liquidez. Só que eu vou colocar um porém honesto aqui. Você paga imposto sobre o lucro, não sobre o total. E começa aqui em 22,5% e vai cair até 15% conforme o tempo. E tem uma taxinha da B3 também, que é de 0,20, é bem pequena isso hoje, mas mesmo assim ganha da poupança com folga. Então, beleza. Aqui fiz um breve resumo sobre o Tesouro Selic, mas que é o suficiente para você começar a investir. E entendido isso, feito a reserva, a gente passa aqui agora para o próximo degrau. O segundo é o substituto natural da poupança para o dinheiro do dia a dia, que é o CDB. Basicamente, você empresta dinheiro para o banco em vez de para o governo. Em troca, ele te paga um percentual do CDI, que anda muito colado ali na taxa Selic. Então, se você procurar os de liquidez diária, que te pagam 100% do CDI, esses são os mais indicados para esse tipo de cenário. Agora, João, o CDB, ele tem o mesmo nível de segurança do Tesouro? E a resposta é não, ele não tem o mesmo nível de segurança, mas tem um porém aqui. Ele é seguro porque ele tem o FGC, que é aquele 250 mil garantido por CPF e por instituição. Ou seja, ele tem basicamente a segurança de poupança com rendimento de gente grande, digamos assim. E ele serve justamente para o dinheiro ali que você precisa do dia a dia para você movimentar. E ele também pode compor a sua reserva junto com o tesouro. Tá, João, beleza, entendi. Agora eu quero saber quanto que rende. Um CDB a 100% do CDI leva os R$ 10.000 para mais de 1.100 líquidos no ano, do lado da poupança que te deu R$ 600. É o mesmo dinheiro no mesmo aplicativo, só que rendendo o dobro. E tem uma tensão aqui que eu preciso que você entenda. Fuja do CDB de liquidez diária que te paga 90% do CDI ou menos, porque aí nesse cenário não vale o esforço. E cuidado com os que só rendem bem se você travar ele por anos. Isso pode ser bom, mas não serve de reserva.
Reserva precisa ser de resgate fácil. Entendido isso aqui, a gente passa para o terceiro, que é o pulo do gato para quem já tem uma reserva e quer turbinar um pouco aí os objetivos, fazer uma viagem, dar entrada no carro, dinheiro de 1 a 2 anos, por exemplo. E esses investimentos, a gente chama eles aqui de LCI e LCA. Eles também são empréstimos para o banco, com a mesma garantia do FGC. A diferença que muda o jogo aqui é que elas são isentas de imposto de renda, zero imposto sobre o lucro. E isso é tão forte que uma LCI que paga 90% do CDI, por ser isenta, muitas vezes rende mais no bolso do que um CDB de 100%, que ainda tem o desconto do imposto. E o rendimento disso daqui, quando a gente pega os mesmos R$ 10.000, pode virar cerca de 1.250 livre de imposto no ano. Nada mal para quem começou na poupança, né? E o porém aqui, que é muito importante, a LCI ou a LCA quase sempre tem carência. O dinheiro fica preso por um prazo, às vezes 6 meses ou até mais. Por isso, não é uma reserva de emergência. E isso aqui é para o dinheiro que você sabe que não vai mexer tão cedo. E sobre a carência, eu disse aqui que depende, porque depende muito da instituição, do tipo de letra que você está comprando. Então é bom dar uma analisada nisso daqui. Depois a gente pode trazer mais vídeos aqui para vocês explicando no detalhe como isso funciona, mas mantenha isso em mente. De 1 a 2 anos, porque tem o período de carência e é um dinheiro que você de fato não vai precisar dele tão cedo. Agora vamos pegar esses 3 investimentos aqui e vamos juntar essas peças. A ordem é essa daqui e ela importa mais do que o produto. Primeiro ponto é, monta a reserva no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, de 3 a 6 meses dos seus gastos. E esse aqui é o degrau que quase todo mundo vai pular. E é o que segura a sua mão para que você não venda tudo no desespero e acabe perdendo dinheiro. O segundo ponto é objetivos de 1 a 2 anos vão para LCI ou LCA, para aproveitar a isenção do imposto de renda. E aí a gente pula para o terceiro passo, que só depois da reserva mais os objetivos, aí você pode pensar em ações, fundos, cripto, enfim, correr para o que mais rende, entre aspas. E antes de ter a base, você precisa furar esse balde primeiro e sair da poupança. E repara numa coisa aqui, você não precisa escolher só um. Os três eles convivem entre si. Cada real vai dar basicamente um trabalho ali para esse produto. E o seu próximo passo hoje precisa ser abrir uma conta numa corretora, que é de graça, leva 10 minutos, e tira um valor pequeno da poupança para o Tesouro Selic. Não precisa ser tudo, só o primeiro aporte. E é o clique que vai fazer basicamente você quebrar essa inércia. E sobre isso que eu comentei de criar uma conta na corretora, todo banco tem, todo banco tem essa disponibilidade para você pelo próprio aplicativo. Só você ir na parte dos investimentos ali, provavelmente deve ter um botão escrito investir, e aí você consegue escolher os produtos. E aí vai aparecer Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, renda fixa, enfim. No seu aplicativo aí você vai conseguir encontrar isso. Agora, se esse vídeo te tirou da dúvida, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, porque o nosso objetivo aqui é sobre você tirar o dinheiro da poupança sem fazer besteira e começar no mundo dos investimentos de forma mais tranquila, sem correria, sem precisar pensar demais e seguir um passo a passo de forma calma, tranquila, para que você consiga conhecer esse mundo que pode trazer aí a sua liberdade financeira. Beleza? Então vamos começar e eu te vejo aí no próximo vídeo.